RC News, informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise, para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira. Hoje é dia 20 de dezembro. A segunda-feira começa com os investidores de olho nos últimos pregões do ano. Nas próximas 2 semanas não teremos pregões em todos os dias por causa, claro, do Natal e do Ano Novo. Isso, além de movimentar menos os mercados, ainda proporciona menos liquidez para os ativos. E além de menos liquidez, o cenário também é de menos indicadores. Nessa semana o calendário está meio esvaziado. Aqui no Brasil, apenas o IPCA 15 de dezembro vai ser divulgado na próxima quinta-feira. Fora isso, temos também o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira, a gente já sabe, e o penúltimo Boletim Focus do ano de hoje trouxe as projeções do mercado para a economia. O IPCA para esse ano teve uma leve revisão para baixo, saiu de 10,05% para 10,04%. Para o ano que vem, o mercado fez uma revisão para cima, passou de 5,02 para 5,03. A gente já sabe que 5% é o teto da meta do Banco Central para a inflação. Então, o ano que vem está um pouquinho acima aí pelas projeções do mercado. O PIB também teve revisão para baixo, projeção de crescimento passou de 4,65% para 4,58%. No ano que vem, as projeções se mantiveram em 0,5% o crescimento aí da atividade. O dólar também subiu, passou de R$ 5,59 para R$ 5,60 neste ano, e para o ano que vem as projeções do dólar ficaram aí em R$ 5,57. E a Selic para o ano que vem, correção para cima. O mercado projeta uma taxa de juros em 11,5% em 2022, lembrando que na semana passada as projeções estavam aí em 11,25%. As projeções do mercado agora do Boletim Focus levaram em consideração os dados trazidos na última semana pelo relatório trimestral de inflação do Banco Central. Nele, os dirigentes veem uma inflação mais acelerada nesse ano, com 2 dígitos, e no ano que vem ela também bem perto do teto da meta. Em outras palavras, qualquer movimentação pode fazer com que a inflação saia da meta em 2022. O RTI também deixou claro o tom mais duro do Banco Central sobre as projeções do PIB e a quebra de confiança por causa das questões fiscais. Outro assunto que movimenta o mercado é a votação do orçamento, que pode acontecer ainda nessa semana. O relator do tema apresentou hoje de manhã o parecer final ao Congresso. O deputado Hugo Leal incorporou margem de 113 bilhões de reais ao teto de gastos com a PEC dos precatórios e contempla também outros 16 bilhões de reais em emendas do relator para o ano que vem. Essa emenda do relator, fruto de bastante discussão, né? A gente sabe que está em discussão lá no STF, todo mundo querendo que as emendas do relator permaneçam, né? Chamado orçamento secreto, mas isso ainda está em discussão. E os investidores monitoram os movimentos do começo da semana, depois que a Bolsa ficou no negativo na semana passada. Foi uma queda aí de 0,52%. Na sexta-feira, o índice caiu 1,04%. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui, ó. Ibov caiu 1,04%, fechando aos 107.200 pontos. As mais altas a gente viu. BR Malls subiu 5,65%, a Natura subiu 4,55%, BRF subiu 4,51% e a Magazine Luiza, subiu 3,75%. Nas mais baixas, a gente viu aquele movimento de Bradespar,
52,95%. É claro que esse movimento aí a gente viu justamente por conta da doação das ações de Vale da Bradespar para os acionistas, naquela fração de cerca de, a cada uma ação da Bradespar, 3 ações da Vale, e isso acabou trazendo grande impacto para a Bradespar. A gente viu o Edux também caindo 7,61%, GetNet caindo 6,08% e o Banco Inter BID4 caindo 6,04%. E depois de 6 meses de operação, a ITA, que é a companhia aérea do grupo Itapemirim, decidiu suspender temporariamente suas operações para uma reestruturação interna. A interrupção dos voos da ITA levou a uma procura desenfreada por voo de outras companhias aéreas. As pessoas acabaram sendo pegas de surpresas com esses cancelamentos. A Agência Nacional de Aviação Civil determinou que a empresa preste atendimento integral a todos os clientes lesados. A aérea deve comunicar todos os passageiros individualmente sobre os cancelamentos de voos, reacomodações e também garantir o reembolso das passagens aéreas comercializadas. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nessa segunda-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de semana, nessa manhã de segunda-feira. A gente tem um viés de queda, né, com grandes preocupações contínuas em relação à nova variante Omicron do coronavírus, né, principalmente em relação à Europa, né, novos fechamentos, novas preocupações, contaminando as expectativas agora para o final do ano e também para o começo de 2022. Então as bolsas estão com um tom negativo, né, acelerando relativamente parecido com o que foi quando a gente começou a falar sobre esse assunto, né, algumas semanas atrás. A gente consegue medir isso pelo VIX, né, que vai chegando ali, subindo agora nesse momento cerca de 8%, né, e se aproximando ali do patamar de 25 pontos. Tá? Então esse é o patamar que a gente estava quando a gente começou a falar dessa variante mais recente. Tá? E também os outros ativos como o petróleo, também as commodities caindo forte, né, cerca de 4, 5%, voltando a patamar ali de próximo de $70, reagindo também negativamente. Então hoje, particularmente por aqui, não devemos ter rally de Natal, mesmo porque a gente tem um volume mais fraco nessas últimas 2 semanas do ano, e hoje deve ser realmente um tom negativo, né? Vai ter que ser adiado esse rally de Natal, vamos acompanhar ao longo dos próximos dias. Lembrando que a gente tem uma agenda bastante carregada, né, econômica, também ao longo da semana, mas hoje a agenda é um pouco mais tranquila. Então, devemos realmente ter um dia de bastante cautela, né? Talvez uma queda um pouquinho mais expressiva no nosso Bovespa. Tá certo, pessoal? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau! Marcos Saravalli, sem rally de Natal. Vamos ver o que os investidores vão fazer nessa semana. Bom, o Ronaldo Fenômeno anunciou a compra de 90% das ações do Cruzeiro. O investimento foi de R$400 milhões. Os valores foram informados pela XP Investimentos, que liderou essa negociação. Essa foi a primeira negociação desse tipo na história do país, desde que foi aprovado o projeto que criou o sistema de futebol brasileiro em 2019. Segundo a nova legislação, os clubes brasileiros podem virar empresas dedicadas à prática de futebol e assim alavancar sua capacidade de captação de recursos. Comenta aqui para mim no chat, você investiria no seu time do coração ou em alguma equipe brasileira? Faria um investimento, não nesse porte, mas faria investimentos em clubes de futebol? Fica a pergunta. Bom, a Eletrobras aprovou o Plano Diretor de Negócios e Gestão 2022-2026, que contempla a capitalização da empresa na modelagem no plano de desestatização. Entre as metas do ano que vem, a empresa coloca um plano de expansão de geração de energia, além de criar novas receitas recorrentes com outros negócios. Uma outra informação sobre a Eletrobras é que o BNDES adiou a audiência pública do processo de desestatização da companhia. A reunião passou do dia 22 de dezembro, quarta-feira próxima, só para o ano que vem, só para o dia 5 de janeiro. Vamos então aos destaques internacionais. O Banco do Povo da China cortou sua taxa de juros de referência para empréstimos de 1 ano. A taxa saiu de 3,85% para 3,8%. Essa foi a primeira mudança do instrumento em 20 meses. Segundo analistas, o corte deve levar a empréstimos mais baratos
para os novos tomadores de empréstimos de taxa fixa. O país também iniciou uma campanha para acelerar a aplicação de terceira dose de vacinas contra o Covid-19. A variante Ômicron tem sido um ponto de atenção importante nos mercados internacionais. Inclusive, as bolsas asiáticas acabaram fechando em queda justamente por conta desse receio. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. Olha só, na China, o índice Xangai fechou em queda de 1,07%. Lá no Japão, o índice Nikkei, uma queda bem mais acentuada, fechou em queda de 2,13%. E o índice Hang Seng, lá em Hong Kong, fechou em baixa de 1,93%. Na Europa, o temor com o coronavírus também está mexendo com as bolsas. Durante o fim de semana, vários países do mundo adotaram novas medidas para tentar conter essa disseminação da variante. A Holanda decretou quarentena, França e Áustria apertaram as restrições contra viagens internacionais e essa medida aí deve ser seguida também por Israel. Na Turquia, o presidente Tayyip Erdogan defendeu o corte na taxa básica de juros que foram promovidos recentemente pelo Banco Central do país, depois de um movimento político organizado pelo governo Erdogan. Segundo o presidente, esses movimentos devem fazer a inflação baixar lá no país. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas europeias? A gente falou de toda essa movimentação por conta da variante do coronavírus. Olha só, todas as bolsas europeias operando no patamar negativo. DAX na Alemanha caindo 1,68, CAC na França caindo 0,48, FTSE no Reino Unido caindo 0,51 agora e o índice Eurostoxx caindo 1,19%. Nos Estados Unidos, o senador do Partido Democrata Joe Manchin declarou que vai se opor à proposta do governo de Joe Biden de investimentos. O pacote contém gastos de cerca de 2 trilhões de dólares para serem investidos em educação, saúde e também questões climáticas. A decisão do senador pode impedir o andamento da peça central da agenda econômica da Casa Branca. E com isso, o plano poderia ter de ser reescrito para poder ser aprovado lá no Congresso. Com isso, o Goldman Sachs cortou a projeção de alta de juros lá nos Estados Unidos, justamente porque acredita que esse plano de infraestrutura de Joe Biden não vai passar no Congresso. O banco agora espera que o PIB cresça a um ritmo anualizado de 2% no primeiro trimestre. Antes, essa projeção era de 3%. O Goldman Sachs também reduziu as projeções do PIB para o segundo trimestre, passou de 3,5% para 3%, e para o terceiro trimestre passou de 3% para 2,75%. Já uma boa notícia, também a Moderna disse que a terceira dose da vacina aumentou a proteção contra a variante Ômicron do coronavírus. Essa notícia movimentou a ação da empresa lá em Nova York. Os papéis avançaram 5,97 no pre-market, lá no pré-mercado, depois que saiu essa informação da Moderna. Mesmo assim, lá nos Estados Unidos, as bolsas operam em baixa. Essa cautela, esse temor aqui por causa da variante tem movimentado as bolsas. Olha só, Dow Jones caindo 0,93%, o S&P caindo 1,03% e a Nasdaq caindo 1,22%. Nas criptomoedas, vamos dar uma olhadinha, Bitcoin caindo 2,56 nesse momento, sendo negociado aos 45.987 dólares, né? Passando aí 45 mil dólares, né? Esse patamar do Bitcoin, que há um tempo chegou a 42, chegou a 47, o Bitcoin com bastante volatilidade. O Ethereum está caindo 3,29 ainda nessa pegada dos criptoativos, 3.797 dólares, essa é a cotação do Ethereum nesse momento da segunda-feira. E agora o Marcos Saravalli, ele traz o gráfico do dia com uma análise sobre a evolução das taxas de juros pelo mundo. Conta pra gente aí, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, um dos principais assuntos no final desse ano de 2021, talvez o principal assunto no ano de 2022, né? A gente continua com preocupações em relação à inflação e, consequentemente, como que deve ser as expectativas para os juros, né, para a política monetária ao redor do mundo, dos principais países. E a gente vê que realmente os países emergentes, né, na linha um pouquinho mais clara, linha um pouquinho mais cinza, os países já saíram na frente, né, então a gente vê uma evolução da taxa de juros
já no final do ano, principalmente a partir de julho, setembro. Mas os países desenvolvidos, né, num tom ali um pouco mais verde, mais esverdeado, a gente viu uma tendência de aumento de taxa de juros, né, de aperto monetário ao longo de 2022 principalmente, tá? E isso deve ser o grande assunto do ano que vem, tá? Então é importante acompanhar. Esse deve ser um movimento relativamente parecido com o que aconteceu ali. A gente consegue ver no gráfico ali no finalzinho de 2018 e começo do ano de 2019. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver, de repente, algum arrefecimento da taxa de juros final de 2022, começo de 2023, principalmente nos países emergentes, como o caso do Brasil, tá bom? Importante acompanhar, mas voltando a dizer, repetindo, o principal assunto de 2022, na nossa visão, inflação e, consequentemente, comportamento das políticas monetárias nos principais países, tá certo? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana, a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Falou, Marcos Saravalli, você que volta daqui a pouquinho no BMC News com a Paula Moraes, daqui a pouquinho, hein, Marco? Bom, vamos então aos destaques corporativos. A Via informou que fez o alongamento das suas dívidas no valor de R$1,5 bilhão de reais. Cerca de 400 milhões venceriam agora em dezembro e outros 1 bilhão e 100 mil teriam vencimento em julho do ano que vem. Com isso, a empresa conseguiu com que 78% das suas dívidas ficassem com vencimento no longo prazo. Anteriormente, esse percentual era de 40%. Boa notícia aí para a Via, que conseguiu alongar o perfil da sua dívida. A Ômega Geração e a Ômega Energia informaram que, por conta do processo de incorporação, o dia 23 de dezembro vai ser o último dia de negociações da Ômega Geração na B3. A partir do dia 27, as ações deixam de ser negociadas e passam a valer como ações da Ômega Energia. E aí vai ter o ticker MEGA3. Os acionistas da Ômega Geração vão receber pouco mais de 2 ações da Energia para cada ação ordinária da empresa. A Taesa arrematou um lote de energia durante o leilão que a ANEEL realizou na última sexta-feira. A gente repercutiu bastante esse leilão aqui. E a empresa diz que vê sinergias bem importantes nesse lote arrematado. Diz que o resultado consolida o posicionamento estratégico da Taesa como uma das maiores empresas de transmissão de energia do país, reforçando o foco no crescimento sustentável. A Enauta informou que a operação no campo de Manati foi retomada na última sexta-feira, depois do término do reparo de uma válvula submarina no duto de exportação de gás. A interrupção, a gente lembra, aconteceu no dia 13 de dezembro. A Enauta possui 45% de participação no campo de Manati, que é operado pela Petrobras. Olha só, a Suzano informou que vai aumentar em $30 o preço da tonelada da celulose na Ásia, já a partir agora de janeiro. Segundo a empresa, o reajuste acontece com uma retomada da demanda na China. Esse é o segundo aumento consecutivo de preços da celulose no mercado asiático pela Suzano. A intenção da empresa é praticar os mesmos preços que são praticados na Europa. No mercado europeu, a tonelada está em cerca de $1.100. Já na Ásia, essa mesma tonelada é vendida perto dos $550. Vamos falar então com o Guga Almeida. O Guga Almeida já está conectado aqui com a gente nessa segunda-feira. Vamos dar bom dia para ele. Muito bom dia, Guga. Tudo em ordem por aí? Prazer falar contigo novamente aqui no nosso Pre-Market. Bom dia, Felipe. Pois é, né, cara? Estamos aí juntos novamente nessa reta final de 2021. Espero que a gente dê um pouquinho mais de sorte para os mercados do que eu vinha dando aqui junto com o Dani. Pois é, eu acho que era o Daniel Morales que estava puxando a bolsa para baixo, ele que estava trazendo um pé frio aí, um clima de cautela. Vamos ver se a gente consegue dar boas notícias aí para o investidor, mas talvez não, né, Guga? Hoje o dia de aversão ao risco no mundo todo. Por hora parece que não. Pois é, dia de aversão ao risco. Bem vermelho. A gente vê bolsas internacionais no negativo, ainda repercutindo toda essa questão, esse medo aí com o coronavírus. Ainda tem menos liquidez por conta da semana reduzida. Quais os desafios desse cenário aí? Por que o investidor está com tanto desafio aí nesse restinho de ano, Guga?
Eu acho que está todo mundo com receio de ficar posicionado muito exposto, né? Eu acho que mais do que uma queda de aversão a risco, né? Diminui o lote e o apetite do investidor por compras, de fato, e o mercado está muito precificado lá fora. Né? É um ponto que eu venho conversando bastante aqui no Pre-Market, Felipe, junto com o Daniel e com os telespectadores, que é o fato de que lá fora está muito precificado, tem muito espaço para correção. Nós até pegamos um dia da semana passada, se não me engano foi na quinta-feira ou quarta, e fizemos aqui uma análise em cima dos índices, né? Olhei ali para o Dow Jones, olhei para o Nasdaq, mostrei o quanto nós tínhamos de fato para corrigir, e um pequeno estímulo negativo, estímulo de queda, né, faria com que a tendência de fato, né, ela entrasse numa tendência de correção, numa tendência de ajuste. Nós temos a compreensão de que a inflação é um problema no mundo todo, não é só um problema de Brasil, de mundo todo. Lá fora, nos Estados Unidos, ainda não se começou a elevação de juros, ainda não se começou o processo de tapering, e todo mundo sabe que vai ter que começar em algum momento. Tá? E parece que vai ser antes do que vinha sendo conversado anteriormente. Né? O mercado está muito sensível, ele está muito fragilizado, e obviamente uma correção vai ser, vamos lá, né, saudável. Eu sei que ninguém gosta de ver quedas, de ver ajustes de preço, mas vai ser saudável para que se possa, né, voltar o preço dos ativos a um patamar interessante, para que haja uma movimentação e um retorno do capital de investidores e uma expectativa de mais longo prazo, vamos assim pensar. Né? Acho que, infelizmente, principalmente para o investidor brasileiro, que quando nós olhamos para os números, né, 80% dos investidores brasileiros hoje de bolsa, eles entraram aí depois de 2016, tá? Ou até mais de 80%, tá? Quase 90% dos investidores. Então o pessoal é ainda muito novo, tá, nessa compreensão sobre os ciclos dos mercados, os tamanhos dos ajustes que a gente pode sofrer, o quanto pode demorar para um ativo voltar a retomar uma tendência de alta. Então todo mundo está muito acostumado a caiu, comprou, e compra e esquece, e uma narrativa muito frágil, tá, de investimento e de processo de tomada de decisão. Então é bom também isso, até para trazer um amadurecimento do mercado, um amadurecimento do perfil dos investidores como um todo, para que a gente possa entender de uma vez por todas que volatilidade é algo extremamente positivo, e ninguém precisa criar um casamento aí com nenhum ativo. Tu tem que, de fato, né, usar as janelas de oportunidade para poder maximizar o teu capital. Boa, Guga. E por aqui, a gente pode dar uma olhada no gráfico aí, pelo que o nosso telespectador falou, o Paulo César falou que a Bolsa está no clima de Papai Noel, tudo no vermelho, né? Então, será que hoje a gente vai ter um dia mais vermelhinho por aqui também, Guga? Vamos olhar. Vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. Hoje eu estou na casa da minha mãe, né? Então, por isso que o pessoal deve estar olhando aqui um cenário um pouquinho diferente. Eu vim trazer o Arthur aqui para as festas de final de ano. Bom, o que nós temos aqui no Ibovespa? Vou começar aqui deixa eu colocar aqui o Ibovespa, não o futuro, mas o Ibovespa à vista, apesar de não estar aberto. O que nós temos aqui de cenário? Felipe, eu entendo que o nosso pior cenário seria voltar aqui para os 113.500 pontos. Tá? Já conversamos sobre isso na semana passada. Meu cenário de alta é que nós possamos chegar de 111 a 113.500 pontos. Tá? Também sempre fui muito transparente com nossos telespectadores, que não sou um grande otimista nesse momento, apesar de sempre buscar situações de compra. Eu não consigo ainda no curto prazo ser um grande otimista. Né? Eu acho que a narrativa de que a Bolsa Brasileira ela estava barata frente às outras bolsas do mundo, ela vem se arrastando desde o início de agosto deste ano, né, de 2021. Mas a gente percebe que o mercado ele continua corrigindo, continua sofrendo, continua sendo amassado, uma inversão muito grande de posição por parte dos fundos multimercados, o que faz uma pressão vendedora, atacaram demais o setor de varejo. Né? Por quê? Porque era a posição dos fundos multimercados. Então tu tem uma inversão de um grande player, obviamente que o mercado ele não está tomando risco, então acaba que não tem aquela vontade, aquele apetite por compras, na mesma velocidade que tem um apetite de vendas, né? Até porque o multimercado, narrativa que eu venho trazendo para vocês já há um bom tempo. O multimercado, ele tradicionalmente, ele é um player que performou, né, em cima de juros.
Então, no momento que os juros, né, volta a se mostrar atrativo, no momento que volta a se mostrar que não tem aí expectativa de final dessa curva ainda, né? Pô, quando vai parar essa inflação? Né? Quando vai parar o aumento de juros? Né? Existe uma expectativa que em algum momento vai parar, né? Mas até parar, né, por hora é só uma suposição, né? Uma expectativa, ninguém tem certeza de nada. Quem falar que tem certeza tá equivocado, tá com viés, né? E isso pode levar muitas pessoas a perderem muito dinheiro. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Mesmo que as pessoas possam estar, né, depois lá na frente se provar que estão certas, mas até se provar que está certo, tem aí um belo período pela frente. Mas enfim, o que eu enxergo é um momento, sim, que tem aqui uma possibilidade de voltarmos para casa dos 103.500 pontos. Tá? Mesmo isso acontecendo, tá, ainda existe uma expectativa de que a gente possa ter depois um repique, tá, do mercado, que possamos melhorar para os 111.500 pontos. Mas por hora, tá, Felipe, estou acompanhando aqui, medindo, vendo o que pode de fato acontecer. De fato, né, o mercado lá fora, se nós olharmos para os índices, está caindo, o Dow Jones caindo 0,99, o S&P caindo agora 1,08 e o Nasdaq caindo 1,22. Já esteve pior na madrugada? Já. Uma respirada agora, antes da abertura do nosso mercado aqui brasileiro e, né, também da abertura do mercado lá nos Estados Unidos. Oi? Caiu? Não, só deu uma travadinha, mas voltou. Deu uma travadinha, mas voltou, Guga. Ouvi alguma coisa? Bom, enfim. Tá, então eu estou com essa expectativa aqui. Olhando para o gráfico do índice futuro, tá, e olhando aqui para o movimento de curto prazo mesmo, tá, o movimento intradiário de hoje, o que nós temos aqui, o que nós podemos tirar aqui de informação e para onde o mercado pode continuar a sua movimentação. Tá. Dentro do movimento de queda, o que eu estou enxergando é exatamente esse cenário aqui. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Nosso cenário está desenhado com essa estrutura de preço. Ó. Tá? Então, essa estrutura de preço, a primeira região que, dentro deste nível, né, ela pode parar, que é a região dos 106.750, e uma sequência para vir aqui para os 105.150 pontos. Tá? Então, essa aqui é a fotografia de baixa, tá, que eu consigo enxergar. Bem importante essa região dos 106.700 pontos. Tá? O que nós precisamos perceber é o mercado conseguir, tá, com a nossa abertura agora, tá, ter uma resposta positiva, ou seja, tentar trabalhar aqui em direção ao fechamento desse gap de abertura, tentar continuar a movimentação de baixa sem muito sucesso, ou seja, gastar tempo. Então, diria aí que é para olhar para o mercado na parte da tarde, né? Quem estiver procurando compra, não focar aqui na parte da manhã, não ficar muito focado e muito empolgado com um potencial repique que possa se ter. Eu acho que esse aqui é uma oportunidade difícil de ser pega. Tá? Pelo menos nessa região aqui dos 106.700, se o mercado for a 105, 170, eu acho que aí sim pode tentar buscar esse repique, mas nessa região aqui eu acredito ser muito perigosa. E depois que o mercado parar a movimentação de queda, aí sim você pode buscar um gatilho de compra para ir embora para cima novamente. Tá? Então, minha sugestão para o pessoal que quer comprar, porque daqui a pouco pode estar acreditando que está exagerado essa movimentação do mercado agora, né, nessa abertura, bom, espera esse movimento, espera esse comportamento, porque, de fato, se por um acaso essa estrutura de preço se concretizar, porventura vier a realizar, faz sentido sim buscar um ponto de compra, e aí podemos ver aí uma movimentação interessante de alta. Tá? Caso contrário, é para ir buscar a região dos 105, 170 pontos. Maravilha, Guga. Pois é, né? Essa movimentação aí que você mostrou lá no primeiro gráfico e depois isso aí, deixou claro aí pra gente que talvez nessas 2 semanas aí não teremos o famoso rally de Natal, né? A gente vai ficar nessa movimentação aí, nesse vai não vai, tá meio difícil, né, Guga?
de um ralizinho aí? O mercado está com aversão a risco, tá? O mercado de fato está com aversão a risco. De fato, a gente tem menos liquidez. De fato, lá fora precisa de um ajuste maior dos preços, tá? De fato, está no momento que o estímulo é para correção. Não pode esquecer, Felipe, que nós, nos últimos 5 meses, nós já estamos, 5 meses e meio, né? Nós já estamos aqui em processo de correção. Tá? Então, querendo ou não, o nosso mercado ele já está mais ajustado. Qual é a preocupação, né? Poxa, país emergente, enfim, né? Inflação, todo esse imbróglio político que nós estamos, e está muito vocal, assim, a sensação é que parece que tudo caminha para piorar e não para melhorar. Né? Quando tu olha tudo que é tipo de notícia, tudo que é tipo de comentário, quando tu conversa com as pessoas, parece que a tendência é as coisas caminharem para piorar, tá? Nos mercados e não para melhorar. Então, pelo menos no curto prazo, ainda está desconfortável. Tá? E volto a falar, as oportunidades elas são pontuais. Tá? Não vejo assim um movimento para fazer com que nossa bolsa volte a fazer novas máximas históricas, pelo menos no contexto de agora. Maravilha, Guga. Deixa eu te falar uma coisa, a gente está repercutindo bastante, né? Esse caso da Itapemirim, cancelou o voo, suspendeu operações temporariamente. Isso impactou não só os passageiros, né, da Itapemirim, mas também as empresas aéreas, né, que acabaram tendo que absorver alguns dos passageiros que foram deixados na mão ali. Como que você vê essa situação? Pode prejudicar a percepção do setor, que já vem bastante amassado aí? Inclusive, a gente sempre pergunta, né? Pô, será que o setor aéreo vai retomar? Será que, diante de algumas situações ali por conta da variante e tal, vai piorar? Essa suspensão da Itapemirim pode prejudicar ainda mais essa visão do setor aéreo aqui no Brasil, Guga? Bom, vou dar uma opinião minha agora com bastante viés, tá? Vou deixar bem claro aqui, com bastante viés mesmo. Não estou olhando aqui para números das companhias, mas o que eu vejo é que está todo mundo desesperado para poder sair, né? A gente está em 2 anos com restrições, 2 anos, né, com as coisas tudo mais freadas, e quando eu que agora vim para o Sul, né, quando tu olha assim para oferta de passagem aérea, e se tu não compra rápido, tu perde já, né, ou a promoção ou o preço, tá mudando muito rápido também o preço das passagens aéreas. Para mim, pelo menos nessa virada de ano, pelo menos nesse final de ano aqui, eu acredito que vai ter um impacto positivo. A pergunta é a sequência depois, e aí tem uma incerteza muito grande. Tá? Está dando muita ênfase aí para a questão da variante Omicron. Começamos a ver as movimentações e as restrições nos países europeus, como se era de se esperar, toda essa pausa. Tem ainda pouca informação. Eu acho que a gente tinha aqui a expectativa, estava lendo agora de manhã, né? Tinha aquela expectativa de que os sintomas da variante seriam mais leves, agora já estão colocando dúvidas se será ou não será, já começam a dar um pouco mais de ênfase para a questão de números de infectados e números de mortes. Então, tu começa a ver que a narrativa ela vem mudando, né? E o mercado se movimenta em cima de narrativas. Então, essa segunda etapa, não tem muito bem como nós sabermos. A primeira etapa, que é o movimento deste final de ano, eu acredito que as companhias aéreas vão mostrar um aumento muito expressivo aí nos voos, mas de novo, né, uma análise muito mais com viés do que outra coisa, né, para deixar bem claro aí para os nossos telespectadores. É mais uma opinião de boteco do que uma opinião de analista aqui. Não, tranquilo, Guga. Ô, Guga, já que a gente está nessa pegada de opinião entre aspas... Só para concluir, né? Porque eu fiquei pensando aqui agora que eu falei, né, só para concluir. E as opiniões de botecos, geralmente, elas são mais assertivas na prática do que as opiniões aquela né, cheias de medo de errar. É verdade. Não, porque essas opiniões mais com menos compromisso, elas acabam, né, sendo mais sem
compromisso, né? Também sem aquele medo de errar e tudo mais, enfim. Aí elas acabam saindo só o que pensa realmente. Mas aí ainda nessa pegada, Guga, só pra gente encerrar aqui, e o Ronaldo comprando o Cruzeiro, hein? Que investimento, né? Tava pensando se alguém tava querendo comprar meu time também. Pôr uma grana lá. Qual é o teu time? Corinthians. É o Corinthians. É mais caro por causa do tamanho da torcida, é mais difícil, tem mais paixão, é mais complexo tu negociar um time com uma torcida muito grande e muito forte, né? Porque tu não consegue ter tanto foco na gestão, de fato. Eu acho que o futebol, né, é uma opinião minha, assim, ele tem muita assimetria, né? As informações, a forma como os clubes, eles tratam o futebol, né? Porque quando tu tem uma torcida muito forte, tu não consegue fazer um planejamento de longo prazo, tu acaba gastando de forma ineficiente para ganhar um campeonato, né? Então as contas, elas vira e mexe tudo, né? Anda em um ciclo muito rápido e tem que queimar muito caixa e tudo mais. Olha o Grêmio mesmo, né? Pô, se tu for olhar 3 anos atrás, olha o que estava tendo de resultado, depois pumba, cai e caiu, né? Caiu muito, muito, muito forte. Então, é um mercado extremamente ineficiente, com muita assimetria de informação, né? Um mercado movido por paixão. Então, também, se tu for analisar, um projeto em qualquer time de futebol, em 3 anos, tu refaz todo um elenco, tu reconstrói toda uma história e tu consegue entrar depois num ciclo extremamente virtuoso de novo. E acredito que eles vão ter bastante sucesso, né? Exatamente por poderem agora focar numa gestão mais eficiente, olhar para onde tu consegue de fato criar ativos baratos, que eram as categorias de base, que poucos clubes de fato fazem um trabalho bem feito de categoria de base, né? Porque é ali que tu constrói de fato ativo, ali que de fato tu gera dinheiro, né? Muito forte. Pô, se tu consegue pegar a categoria de base, colocar dentro do time principal, melhorar ali os teus ativos, que são os teus jogadores, ao invés de tu ter que contratar jogadores caríssimos com a expectativa de que aquele jogador vai entrar e vai resolver um problema do clube e não, né, e faz um contrato de 5 anos ou mais, e aí depois joga 1, 2 anos, depois o clube fica pagando, né? Então tem muita ineficiência no futebol, muito espaço para poder fazer um trabalho bem feito e destravar muito valor. Eu falo porque eu já estudei bastante esse mercado, então consigo entender ali alguns pontos ali. Óbvio que no Brasil, quando tu fala em investimento em futebol, né, se pensa muito em, desculpa a palavra, mas picaretagem, né, jeitinho daqui, sacanagem, inadimplência, não pagamento. Mas tem muito para evoluir, né, muito para evoluir. É um baita de um celeiro de talentos, né? Então, mas de novo, tem que trabalhar na questão da categoria de base, que é ali de fato que tu consegue gerar os ativos para os clubes, né? E não no título do futebol em si. Pois é, quem sabe nesse turnaround aí do Cruzeiro consegue achar outro Ronaldo, né? Difícil, nem o Brasil conseguiu achar outro Ronaldo. Mas aí que tá. Achar, o jogo tá bom, né? Mas Felipe, aí que tá, cara. O negócio não é esse, cara. O negócio o grande volume não está no achar um Ronaldo. É que um Ronaldo, ele chama atenção, né? É que nem a história da Magazine Luiza. Tá? Todo mundo queria aquela Magazine Luiza que ia subir 10 vezes, 1000 vezes e assim por diante. Cara, tu consegue fazer tantas movimentações de 200%, 300%, 400% com jogadores medianos, né? E tu faz isso muito mais vezes do que tu tentar achar uma joia rara, um cara que é mega escasso, né, que é um Ronaldo fenômeno. Então, na verdade, a margem do futebol não está em procurar um Ronaldo fenômeno, tá? Tá em fazer várias vezes com os caras medianos. Mas, enfim, isso aí é um longo papo para se fazer em um outro momento, né? E aí, mas é porque mercado... a torcida e a massa, por isso que eu já falo do Corinthians, né? É difícil de tu fazer esse tipo de movimento com um grande clube, porque tem muita gente que é muito apaixonada, né? Então, pô, só consegue enxergar a questão do título. E aí as finanças do clube, que de fato é o que importa para se manter, né? No longo prazo, que é onde tu tem que de fato trabalhar, o pessoal não consegue enxergar, entendeu? Então, a paixão gera a ineficiência do mercado em si.
É isso aí. Só para trazer para o mercado aqui, Guga, então é melhor ser consistente do que querer dar uma porrada em uma vez só, né? É isso aí. Pouquinho a pouquinho. Valeu então, Guga. Ótima semana, bons negócios aí para você. Aproveite a estadia aí nas raízes, né? Na casa da sua mãe aí, com seu filho também, sua família toda. Mas estaremos juntos ao longo dessa semana. Abraço para você, viu? Com certeza. Abraço, pessoal. Um bom dia e ótimos negócios. Valeu, Guga Almeida aqui com a gente no BMC Primarket. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó, desejar um ótimo dia para quem está nos acompanhando. Meu Deus do céu, a Paula vai me matar. Douglas Graça, Neto Paz, Isaías Melo por aqui também, o Júlio Oliveira, o Thiago, o David Guglielmo tá por aqui também acompanhando a gente, o Caruzela, Yoko Sandri, o Emerson Duarte, o Denis Salles, o Henrique, Sandro Figueiredo falou que deu o like número 1. Abraço para você, o Atílio Felipe Neto, o Malencar, o Rui das Neves chegou aqui, será que vai entregar com atraso? Sim, Rui, vou entregar com atraso, porque a gente fica conversando aqui, tava com saudade do Primarket e não vou largar o osso nunca mais. Deixa eu chamar a Paula Moraes aqui para desejar um ótimo dia para ela também, para a Paula Moraes já está aqui chegando com o BMC News. Quanto tempo que eu não entregava o BMC Market para você? É verdade, hein? Primarket, o Primarket. Já adiantando as coisas. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Boa semana para nós nessa semana aí, né? Chegando o Natal. Você já fez sua cartinha do Papai Noel, Felipe? Ah, já entreguei em novembro, para ele ter tempo de fabricar. Quais são os pedidos de tickers que você colocou que o Papai Noel faça aumentar aí, hein? É segredo. Senão, é segredo. Ô, Felipe, vocês estavam falando copia aí do Ronaldo comprando Cruzeiro. Eu vi cada meme esse final de semana nas redes sociais de investidores falando: Ronaldo, compra Cogna, Ronaldo, compra Magalu. Foi muito bom aí. A gente ri pra não chorar, mas assim, o humor que o brasileiro tem nessas horas é sensacional, né? Eu vi uma muito boa, falou que ele vai cortar 3 zeros e vai criar o Cruzeiro novo. Aí depois, essa eu não tinha visto, boa depois mesmo. vai indo até chegar no real. Muito boa. O pessoal é muito criativo, tá certo, Felipe. Vamos que vamos, valeu, né? Semana começando, estaremos juntos aí ao longo dessa semana. Até mais, Paula. Tchau, tchau, Fê. Obrigada.